Bom, eu mencionei a vocês que o relator desse projeto é o deputado federal Cláudio Cajado, do PP, que tem sido cobrado, viu? Cadê o arcabouço? Você não vai apresentar o relatório final para a gente poder analisar, para a gente poder votar? Ele disse que o projeto está maduro, que não está preocupado com o andamento e com a votação dele e também negou que a análise esteja atrasada. Inclusive, teve reuniões hoje com a bancada do empreendedorismo, conversou também com a oposição, tem reunião com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Vocês acham que essas articulações podem fazer, de fato, a gente conhecer, então, esse projeto e principalmente, ver a votação dele, Gani? Tomara, né? Porque, veja, o arcabouço fiscal, antes de ser enviado ao Congresso Nacional, era um mistério fechado a 7 chaves aí, né? Um cadeado a 7 chaves. E aí ele veio a público, né? Foi meio decepcionante. E agora, de novo, no Congresso Nacional, nada, né? Nada se fala em relação a ele. Eu acho que agora é o momento de discutir isso com a sociedade, justamente para ele ser melhorado e principalmente em relação à parte do crime de responsabilidade fiscal pelo presidente da República. Caso isso não passe, é um convite para que o presidente da República gaste, porque nada vai acontecer. O que está te intrigando, Piperno, nessa fala do Gani? A expressão crime de responsabilidade do presidente da República, porque eu sugiro o seguinte, que o arcabouço fiscal tenha a mesma punição para o presidente da República, caso as metas não sejam cumpridas. E veja, eu acho que tem que ter sim algum tipo de punição, mas que seja a mesma punição aplicada ao presidente do Banco Central quando as metas de inflação não são alcançadas. Fala, Gani. Piperno é um cara inteligente. Esse é o momento que o segredo fica... O Piperno é um cara inteligente e eu me preparei para essa resposta, porque eu sabia que um dia ele iria... Um dia. Você controlar a inflação, Evandro, é muito mais difícil do que você controlar uma despesa pública. Por quê? Porque a inflação depende de N variáveis, depende da conjuntura internacional, depende da inflação lá de fora. Você não sabe exatamente, né, como que a política monetária, os juros, vai pegar no mercado, se vai de fato reduzir. Depende de desancoragem das expectativas, é um negócio muito mais complicado. Juros em outros países. Juros em outros países, N variáveis. Agora, o gasto público é simplesmente uma boa vontade política que vamos cortar. Não é. Imagina, por exemplo, na pandemia. A sociedade forçou o governo, por exemplo, a distribuir auxílios para a população carente. Ora, é evidente que isso vai estourar todas as previsões de gastos. Agora, o presidente nesse caso é culpado? Não. Mas está lidando com uma situação excepcional e foi obrigado a gastar mais. Ele vai ser punido por isso? Não. Mas aí ele pediu uma licença para o Congresso, Piperno. Esse é o ponto. Agora, nem essa licença tem mais, porque você tem uma carta branca, nada vai acontecer. Mas isso vai ser mudado no Congresso Nacional, Evandro. Espero. Porque senão, sem pandemia, vão poder gastar horror. Aliás, o que a Dilma gastou sem pandemia é um negócio absurdo. O que foi, Segre? Talvez seja interessante colocar responsabilidade, não pela lei de responsabilidade fiscal, no ministro da Economia também, porque senão está transferindo a responsabilidade da sua má gestão eventual para o presidente da República. Mas uma questão que eu acho, sempre se mencionou que o arcabouço seria apresentado após a volta do presidente Lula de viagem. Será por isso que ele viaja tanto? Para que possamos apresentar o arcabouço na volta de alguma viagem? Ou está fugindo? Não sei. Agora, 5h32 da tarde, o pessoal da rádio vai para o intervalo rápido, mas a gente permanece aqui nas outras plataformas. Pessoal que nos ouve, até já, a gente espera vocês. Quer responder essa pergunta, Piperno? Não, tomara que ele continue viajando, porque tem feito bons negócios lá fora. Pero com diárias mais baratas. Eu não vi nada efetivo ainda, viu, Piperno? Eu quero também saber de vocês o seguinte, a pergunta que a gente que a gente lançou na nossa tarja, no momento em que a gente entrou nesse debate. A discussão do arcabouço fiscal está atrasada? Porque essa foi a crítica que foi feita ao relator Cláudio Cajado. Eu acredito que sim, ela tem que ser um pouco mais rápida, né? E ser mais rápida também com qualidade, discutindo esse arcabouço fiscal em comissões, juntamente com a sociedade, e a gente não vê essa discussão. Então, mas eu acho que ela tem que ser rápida justamente, né, para a gente ter uma âncora fiscal, porque isso é fundamental
para melhorar as expectativas. Evidentemente, se essa âncora fiscal ela for boa, e isso pode ter efeitos benéficos sobre a inflação, sobre os investimentos, sobre as expectativas dos empresários. Então, o fiscal acaba influenciando na geração de renda e emprego. Então, tem que tirar isso logo da frente. Tinha que ser um projeto prioritário, ou seja, já era para estar já ali à disposição para que todos acompanhassem no seu ponto de vista? Há atraso, Segré? Há muito atraso. Imaginemos que as eleições foram dia 30 de outubro, Sim. já sabiam. O presidente não divulgou quem ia ser o seu ministro e qual seria a política econômica do governo que iria assumir a partir do primeiro. Teve aí novembro e dezembro. A questão de 2 meses, ninguém é pego de surpresa para ocupar um lugar de ministro da Economia. Se você me dizer, você saberia o que fazer se for ministro da Economia? Provavelmente não, é uma questão muito técnica, requer de muito conhecimento que eu não tenho. Mas se você me dizer, saberia o que fazer para aumentar as exportações? Sim. E isso poderia fazer amanhã, não precisa de 4 meses. Aí foi iniciado o governo, foi enviado essa discussão de que o arcabouço não saía e agradaria a todo mundo e não saía. Para mim, por que não é tratado agora? Pode ser por desleixo do relator, não acho que seja o caso. Pode ser, e segundo li, inclusive, ele não conversou com todas as lideranças. Ainda não. E aí falou, opa... Por isso que tem esses encontros hoje. Oposição, a bancada do empreendedorismo, com o próprio ministro de Relações Institucionais, que também vai ter de atuar bastante ali em relação às lideranças. Está na costura ainda, vamos dizer assim. Mas, Evandro, estamos em maio. Exatamente. Estamos em maio. A questão fiscal não espera. Você não deixou de gastar ou de arrecadar até sair o arcabouço. Precisa ser resolvido. E aí a vem única outra impressão questão. que eu tenho é que tudo está dependendo do arcabouço. Essa é a questão. E já teve 2 derrotas na Câmara. Então, será que não estão esperando, e deveria, até não ter certeza que vai sair o que vai ser aprovado? E aí, quando é a questão de o que será aprovado, provavelmente não seja o que foi apresentado. E aí vai demorar mais. E tem a questão das emendas e dos cargos. E eu acho que aí o Alexandre Padilha vai ter uma pressão muito grande do presidente, que já colocou dizendo, ó, vai reclamar apoio daqueles que são aliados ao governo. E vai precisar para o arcabouço fiscal, com certeza. O pessoal da rádio voltou, estamos todos unidos aqui nas plataformas. E eu pergunto para você, Piperno, há atraso na discussão do arcabouço fiscal? Eu não chamaria de atraso, eu chamaria do quê? Porque o governo está tentando manter o arcabouço, vai tentar manter o arcabouço, esse texto, o mais intacto possível. Isso demanda articulação que leva tempo. Quanto menos ele desejar que o texto seja mexido, mais ele vai demorar para, enfim, negociar, para acertar, inclusive com os aliados. Né? Tem conversa com 2 partidos hoje, mais 2 amanhã. Partidos da base que não estão entregando todo o apoio. Mas eu acho que o Congresso tem sim que olhar com lupa e eventualmente melhorar o texto, por mais que o governo se sinta, digamos, de alguma forma desprestigiado por conta disso. Mas é dever, sim, do Congresso avaliar os pontos em que esse texto possa ser melhorado. Até porque não é uma solução de fast food, né, para entregar e resolver um problema imediato. É algo que se pretenda, né, que tenha uma longa duração. Mas você enxerga de alguma forma que esteja faltando eficiência do governo nessa articulação, Piperno? Sim. O governo sabe que ele foi eleito com uma bancada pequena. Então, isso demandaria um profundo trabalho, um incansável trabalho de articulação. E só a distribuição de ministérios não tem resolvido o problema, como a gente vem acompanhando. Sim, e até porque já há muitos relatos, inclusive, de parlamentares e lideranças parlamentares que já fizeram chegar ao governo o seguinte recado: só os cargos não bastam, a gente quer verba. Segré. Traduzindo, solta dinheiro porque senão isso aqui não vai passar. Solta mais cargos porque senão isso aqui não vai passar. E é uma questão lamentável política porque toda a população brasileira está dependendo disso e aqueles que têm a possibilidade de investir querem saber o que vai ser aprovado. Aqueles que têm a possibilidade de contratar querem saber o que vai ser aprovado. E o mais importante, querem saber aonde o governo está indo e está dentro do arcabouço.
mas o que apresentou não necessariamente será o que vai ser aprovado. Gani. Essa demora que o Piperno colocou interessa ao governo. Por quê? Porque justamente a Câmara vem apontando no sentido de melhora desse arcabouço fiscal, Evandro. Até o próprio Arthur Lira deu uma declaração surpreendente em relação a isso. E eu acredito que o ponto que é mais frágil ali para o governo, onde eles estão mais preocupados, é justamente a possibilidade de crime de responsabilidade fiscal. Porque o Congresso também não quer perder este poder sobre o presidente da República.